Revista TST está de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal e conferir julgamentos de destaque. Começamos o giro pela quarta turma. Uma servente de limpeza que não recebeu aviso de férias com antecedência de 30 dias não terá direito ao pagamento em dobro do benefício. O pedido havia sido aceito pelos juízos de primeiro e segundo grau, mas em recurso ao TST, a empresa sustentou que a condenação não é devida se o empregado tiver usufruído das férias e recebido o valor corretamente. O argumento foi aceito pelo relator, ministro Alexandre Ramos. Ele explicou ainda que a CLT prevê o pagamento em dobro apenas quando as férias não são concedidas dentro de 12 meses após o período aquisitivo. A decisão foi unânime. E um motorista de caminhão de uma distribuidora da Coca-Cola em Pernambuco vai receber indenização por dano moral devido à jornada excessiva. A decisão é da terceira turma. O motorista de caminhão exercia a função de entregador de bebidas. Segundo ele, era comum começar a trabalhar às 6 horas da manhã e terminar só às 9 da noite. Por determinação da empresa, o expediente só acabava depois da última entrega. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Pernambuco reformou a sentença que havia condenado a distribuidora a indenizar o empregado. O TRT entendeu que, apesar de a conduta da empresa ser considerada reprovável, não havia elementos que comprovassem que ela teria causado sofrimento considerável ao empregado. O caso chegou ao TST. Para o relator, na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, a atitude da empresa agride diversos princípios constitucionais, como o excesso de jornada, além das 2 horas previstas pela Constituição e pela consolidação das leis do trabalho. Ainda, segundo o ministro, o caso é tipificado como dano existencial, que consiste em lesão ao tempo razoável e proporcional assegurado ao empregado para que possa se dedicar às atividades individuais, familiares e sociais. Por unanimidade, a turma restabeleceu a sentença que havia condenado a distribuidora ao pagamento de reparação moral ao motorista no valor de R$10 mil. Uma rede de combustíveis de Pernambuco vai ter que indenizar a família de um supervisor morto em assalto durante transporte de valores. O caso foi julgado pela 5ª turma. A família do supervisor contou à Justiça do Trabalho que ele arrecadava e transportava dinheiro, apesar de não ter sido contratado para essa função pela empresa. O empregado foi morto quando voltava de um posto em Ibó, na Bahia, em direção a Salgueiro, em Pernambuco. Ele e o segurança que o acompanhava foram atingidos por tiros disparados por bandidos que cercaram o veículo em que eles estavam. Em primeiro grau, a empresa foi condenada a pagar R$50 mil a cada uma das 2 filhas e a viúva do supervisor, além de R$557 mil por dano material. No Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, a empresa sustentou que o supervisor não transportava valores e que essa atividade era feita por seguranças. O regional então afastou a culpa da rede de combustíveis por entender que o assalto ocorreu porque o segurança pegou carona com o empregado. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na 5ª turma, ministro Douglas Alencar, entendeu que ainda que o supervisor não tivesse habitualmente a função de transportar valores, naquele dia ele realizou a atividade irregularmente. O ministro observou que a empresa permitiu que os dois compartilhassem o mesmo veículo e que o transporte de valores descumpriu as regras de segurança previstas em lei. O relator destacou que, ao descumprir a lei que rege o transporte de valores, a empresa cometeu ato ilícito e expôs a integridade física dos empregados a elevado risco de assalto. A possibilidade de risco de assalto em razão dos valores do transporte de valores é manifesta e inquestionável. E o fato de ter dado carona não traduz uma atividade graciosa, mas também atende ao interesse da própria empresa. Então, nesse sentido que me pareceu, a partir do quadro fático, delineado claramente o dever de reparação por configurada a hipótese de fortuito interno. A turma então restabeleceu a sentença de primeiro grau e a empresa foi condenada a pagar indenização à família do empregado. Encerramos o giro de notícias com o caso da 6ª turma. Um maquinista que trabalhava em regime de monocondução e não tinha banheiro nem ambiente adequado para alimentação e repouso
vai ser indenizado. O TRT em Minas Gerais havia negado o pedido do empregado. Entendeu que o dano moral não havia sido configurado. Ao julgar o recurso do maquinista ao TST, a turma concluiu que, de acordo com o entendimento do tribunal, a impossibilidade de alimentação, repouso e idas ao banheiro é suficiente para a caracterização do dano moral, além de evidenciar a negligência da empresa em relação às medidas de higiene e saúde.